Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao curso de inglês da Multisaber. Meu nome é Paulo Menegassi e eu vou ser professor de vocês durante esse curso. Gente, esse curso ele é um pouco diferente do tipo de metodologia que vocês estão habituados aqui no nosso canal. Ele é mais que um curso para você passar no Enem ou nos vestibulares. Ele é um curso para você aprender a falar inglês. Mesmo que você saiba zero, nada de inglês, você vai poder aprender aqui. Então, mesmo que você já saiba o inglês suficiente para passar no vestibular, continue acompanhando esse curso, porque ele vai te ensinar inglês para a vida e para o mercado de trabalho, tá legal? Então não deixe de recomendá-lo para os seus familiares e amigos e também para as pessoas que vocês conhecem que estão interessadas em aprender inglês, tá legal? Bom, então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa primeira aula, onde nós vamos abordar o conceito de transparent words, que em português seria traduzido como palavras transparentes. Gente, o que seriam essas tais palavras transparentes, né? Bom, a maioria das línguas que a gente fala hoje no mundo é derivada do latim, não todas, mas a maioria delas. E justamente por ter essa mesma base comum, elas têm palavras semelhantes entre si. E essas palavras semelhantes são chamadas de transparent words, ou palavras transparentes. E elas podem ser usadas pelos estudantes que estão aprendendo vocabulário, que ainda não tem muito vocabulário em inglês ou em alguma outra língua, para começar a interpretar os textos, para ter uma ideia geral do que o texto está querendo dizer. Na aula de hoje, a gente vai fazer um exemplo de como usar essas transparent words para entender o contexto de um pequeno trecho de um texto que a gente vai ler, tá legal? Então, se você não entender todas as palavras que você vai encontrar nesse texto, não se desespere, tá? A gente vai aprender mais vocabulário ao longo do curso para não ter que ficar entendendo o contexto só usando as transparent words. Mas a gente vai começar nessa aula inaugural falando desse contexto e usando ele para traduzir ou para entender o contexto de uma determinada frase em inglês. Então, vamos partir para o texto. Imagine a dictionary with definitions accompanied by video clips of users talking about what the words mean to them. This is the idea behind Wordia.com, a project that combines conventional dictionary definitions with meaning created by users and explained in short videos. Bom, pessoal, então vamos tomar algumas palavras desse texto e identificá-las como palavras que conhecemos em português. Começando por imagine, que se parece com imagine. Logo depois, temos a palavra dictionary, que se parece com dicionário. Accompanied lembra muito a palavra acompanhado ou junto, que vamos representar aqui com esse sinal de mais. Video não tem muito segredo, é vídeo, né? Então, nessa primeira frase, o que nós temos? Temos a imaginação de como seria um dicionário acompanhado por vídeo. Claro que nós perdemos com isso um pouco do contexto, que é a parte final da frase, né? Of users talking about what the words mean to them. Que eu já vou passar a tradução literal para vocês em alguns minutos, mas vamos voltar para o resto do parágrafo antes. Ainda temos aqui a palavra idea, que significa ideia. E podemos identificar o Wordia.com como um website, né, por causa desse .com aí no final. Temos ainda project, que significa projeto, e aqui vem um combo, ó, combines conventional dictionary definitions. Vamos traduzir palavra por palavra para o português. Seria algo como combinar, convencional, dicionário e definições. Mas se a gente organizar esse trecho de uma maneira que faz um pouco mais de sentido, ela pode ficar assim, ó. Combinar definições convencionais de dicionário. E olha que interessante. Essa é exatamente a ideia do Wordia.com. Ainda aparece no fim do parágrafo a frase created by users. Created parece dar uma ideia de criação, né? Enquanto user
é um termo que já vem tomando uma proporção comum nas nossas vidas digitais, né? Que é o termo usuário. Então parece que os usuários do Wordia.com criam alguma coisa. Pelo contexto, a gente pode imaginar que eles criam os próprios vídeos. Então, apenas conhecendo português, a gente já está lendo em inglês. Pois a gente entende que o texto é uma chamada para esse site, wordia.com, que tem, por definição, fazer o conceito de dicionário com vídeo, juntando palavras e vídeos. Agora, vamos fazer uma tradução literal desse texto. A tradução literal fica assim: imagine um dicionário com definições acompanhadas por clipes de vídeo de usuários falando sobre o que as palavras significam para eles. Essa é a ideia por trás do Wordia.com, um projeto que combina definições convencionais de dicionário com significados criados por usuários e explicados em vídeos curtos. Então parece que a tradução literal do texto é muito semelhante àquela ideia que a gente teve quando a gente traduziu superficialmente 10 ou mais palavras e usando um pouco de lógica, né, pessoal? Ok, pessoal. Então esse foi um exemplo de como a gente pode usar as transparent words, ou seja, as palavras que são semelhantes entre duas línguas diferentes, para traduzir ou para entender contextos em uma determinada frase ou num determinado texto. Então elas são realmente poderosas para você fazer esse tipo de análise quando você está iniciando no estudo de uma língua estrangeira. O problema é, existem paralelamente às transparent words palavras que são falsos cognatos. O que são isso? São palavras que parecem ter um significado quando traduzidas dessa forma que a gente fez hoje, mas que têm um significado diferente. Um exemplo é o que eu vou passar para vocês agora. Ó. Essa frase: Actually, my car is red. My car is red significa meu carro é vermelho. O problema dessa frase está nesse falso cognato actually aqui. Porque quando a gente traduz actually para o português, a palavra mais próxima que a gente pensa é no atualmente. Então a frase ficaria: atualmente meu carro é vermelho. O que é uma frase que por si só não tem muito sentido, né? A não ser que você seja uma pessoa que gosta de ficar pintando o carro de tempos em tempos, né? Então atualmente ele é vermelho, mas antes foi de outra cor. Mas não, não é isso. Essa frase na verdade está errada. Justamente porque actually não é uma transparent word, é um falso cognato. A tradução correta de actually é na verdade. Então, na verdade, meu carro é vermelho. É assim que ficaria essa frase. A parte boa é que existem muito mais transparent words do que falsos cognatos. Então, ainda é uma técnica válida de tradução e de interpretação, mas usem com cuidado. Por isso que é importante a gente desenvolver um vocabulário adequado para tratar de palavras como esses falsos cognatos, tá legal? Bom, para fechar a aula de hoje, eu queria só falar um pouquinho mais de gramática com vocês, que é a gramática do sufixo er no inglês. A gente sabe, né, que sufixo é o que vem no fim da palavra, e esse sufixo er no português, ele é usado para verbos, como ler, comer, fazer, etc. No inglês, ele não está relacionado com o verbo em si, mas ele está relacionado com quem faz a determinada atividade daquele verbo. Como assim? Por exemplo, vamos lá. O verbo to teach, que é ensinar. Quem ensina, geralmente, é um professor. Então, teacher é professor. Porque notem aqui o sufixo er na atividade que a pessoa faz. A atividade do professor é teach. Então, o professor é um teacher. Gente, por favor, nunca mais falem teacher. Teacher é uma pronúncia horrível, tá errada. O correto é teacher, tá legal? Então já vamos aprendendo um pouco de pronúncia também. Bom, um outro exemplo aqui está no verbo
learn. To learn é aprender. Então, o learner, com R no final, é a pessoa que aprende. É o aprendiz. Tá legal? Então, notem que basicamente o que eu fiz foi colocar o ER no fim da palavra. Se a palavra já termina em E, por exemplo, o verbo que a gente viu hoje, né? É uma palavra, aliás, que a gente viu hoje. O verbo to use é o verbo usar. Então, quem usa é o user, com ER no final, o usuário. Mas notem que eu não dobrei o E aqui. Como eu já tinha o E no fim da palavra, eu só adicionei o R e ele já ficou com o sufixo ER, tá legal? Então, é só isso de gramática que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sempre quero trazer assim um pouco de gramática, mesmo nas aulas de interpretação de texto, para a gente cada vez mais ir desenvolvendo o vocabulário e começar a falar bem mais rapidamente, tá legal? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar o texto da Word.com, tá legal? Esse que a gente começou hoje, a gente só viu o primeiro parágrafo dele. E aí a gente vai fazer alguns exercícios de interpretação desse texto usando as Transparent Words, tá? Nesse meio tempo, entre uma aula e outra, façam um estudo das palavras que a gente já traduziu para vocês irem aumentando o vocabulário de vocês, tá legal? Um negócio bem interessante de você fazer para aprender uma língua nova é fazer flashcards. Se você não sabe fazer flashcards, deixa a gente saber aqui nos comentários que a gente vai fazer uma aula de flashcards se for necessário. Mas é um conceito muito interessante para vocês aprenderem novas palavras. E vamos deixar como meta aprender 8 palavras daquele texto por dia. Tá legal? Vai dar aí um tempinho até a gente ter o nosso próximo vídeo e ter mais texto para a gente trabalhar, tá legal? Então, pessoal, se vocês tiveram alguma dúvida sobre a aula de hoje, não esqueçam que vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram da Multisaber e também pelo e-mail oficial da Multisaber, com quaisquer dúvidas ou quaisquer palavras que vocês não entenderam direito, podem entrar em contato com a gente, não hesitem, tá legal? Se vocês gostaram dessa aula, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal, hein? E também compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês que querem aprender inglês, tá legal? A gente vai sair desse curso falando inglês, tá bom? Então, um grande abraço a todos e todas e até a nossa próxima aula.